Então vamos lá, né, verificar essas propriedades da esperança matemática. Então a primeira propriedade que a gente vai estar trabalhando é a esperança de uma constante k, que é igual à própria constante. Então qual é o valor esperado de uma constante? A própria constante. Ah, eu tenho um valor 10. Qual é o valor esperado de 10? Ah, é o 10. Ele não é uma variável aleatória. Ele não está variando. Então a esperança dele é o próprio valor. Então a primeira aqui fica muito simples a gente estar entendendo isso, né? Que é a esperança de k vezes x. Esse k é uma constante qualquer. Então basta a gente retirar essa constante de dentro da esperança e calcular então apenas a esperança de x e multiplicar por esse k. Terceira, se x e y forem variáveis aleatórias quaisquer, então a esperança de x mais y vai ser a esperança de x mais a esperança de y. Agora a gente pode adotar o negativo aqui embaixo. A esperança de x menos y é a esperança de x menos a esperança de y. Até aqui, tranquilo, sem nenhum tipo de problema, tá? Aí o que vem agora no item 4. A esperança do somatório de x é igual ao somatório da esperança do x. Vamos tentar entender isso daí? Olha lá, a gente tem aqui a esperança, e eu vou colocar simplesmente um somatório do x indo de 1 até 3. E aí vocês vão conseguir visualizar como é que a gente chega nessa propriedade. Tá? Precisa ser, depois você só faz generalizar para o caso de n variáveis. Desculpa, no caso de um x, n. Esse somatório, vamos desenvolver ele. Isso aqui vai ficar a esperança de x1 mais x2 mais x3. Pela propriedade 3 que a gente acabou de ver, a esperança de uma soma é a soma das esperanças. Então, isso aqui vai ficar a esperança de x1 mais esperança de x2 mais esperança de x3. Então, se eu tenho, nesse caso aqui, esperança de x1 mais esperança de x2 mais esperança de x3, então, simplesmente eu tenho o somatório da esperança de um x i, onde o i vai de 1 até 3. Pronto. Então, de fato, a esperança do somatório de x é igual ao somatório das esperanças. Aqui vocês podem estender isso com um valor n. Tá? Então, a 4, vocês estão aí safos. 5. A esperança de ax mais ou menos b vai ser igual à esperança, a vezes a esperança de x mais ou menos b. Então, vamos provar essa aqui, né? Então, a gente tem a esperança, utilizando as propriedades, tá? A esperança de ax mais ou menos b vai ser igual. Bem, simplesmente a gente tem a esperança aqui de ax mais ou menos b. Vai ser a soma ou a subtração dessas esperanças. Então, isso aqui vai ficar a esperança de ax mais ou menos a esperança de b. O que eu apliquei aqui? Propriedade 3. E agora, a gente vai fazer uma junção, né? Vamos utilizar nesse nosso primeiro termo a segunda propriedade. E nosso segundo termo, a gente vai usar a primeira propriedade. Então, vamos lá. Por que a segunda? Porque a gente tem aqui uma constante a vezes x. Esse a vai sair e vai multiplicar pela esperança de x. Veja que foi a mesma coisa que a gente viu bem aqui, ó, no item 2. E aqui vai ficar mais ou menos o b também vai ser uma constante. E no primeiro item a gente viu essa primeira propriedade, que a esperança de uma constante é a própria constante. Por isso que aqui vai ficar só o nosso b. Então, para provar o nosso item 5, basicamente, a gente utilizou aí as propriedades anteriores. O item 6. A esperança de x menos mi de x é igual a zero. Então, esse 6 aqui, ele parece algo de outro mundo, mas não é. Então, a esperança de x, menos o mi de x. Isso aqui vai ser igual, pela propriedade 3, a esperança de x menos a esperança do mi de x. Turma, quem é a esperança de x? O valor esperado dele? Bom, o valor esperado dele, que vai ser um valor de um parâmetro, vai ser o nosso mi de x. Menos a esperança de mi de x. Mi de x é um valor conhecido. Conhecido não, perdão. É um valor fixo, tá? Que ele é a média populacional. Então, isso aqui é o valor de um valor conhecido, no caso seria fixo, né? Também vai ser mi de x, que é uma constante. Então, mi de x menos mi de x igual a zero.
como mostrado aqui no item 6. E no 7, se x e y forem variáveis independentes, então a esperança de x vezes y é igual à esperança de x vezes a esperança de y. Esse aqui é um caso que a gente viu lá sobre as probabilidades quando a gente tem eventos independentes. Aplica o mesmo raciocínio aqui. Então, professor, o senhor disse que a conta da aula passada podia ser feita de forma mais rápida se a gente conhecesse essas propriedades. Então, vamos verificar como a gente poderia estar aplicando essas propriedades e algumas continhas ali poderiam sair de forma mais rápida, tá? Então, voltando para cá, naquele exemplo que a gente viu, vamos fazer aqui a esperança AD. E essa... Não, AD não, vamos fazer o seguinte, vamos verificar se a esperança de x e y são independentes. Então, a esperança de x e y, de x vezes y, se for independente, vai ser a esperança de x vezes a esperança de y. De onde o senhor tirou isso? Daqui, ó, propriedade 7, tá? Se elas forem variáveis independentes. Como é que a gente consegue perceber isso, né? Basicamente, aqui a gente já tem esses cálculos, né? Então, a esperança de x e y vai ser igual... Quem é a esperança de x? 8 dividido por 3. Tá bem aqui a esperança de x obtida. Vezes a esperança de y, que é 31 dividido por 9. Então, aqui vamos verificar se isso aqui vai ser independente. Se for independente, tem que dar o resultado que a gente acabou de ver ali na esperança de x e y, que é 248 dividido por 27. Olha lá, se eu multiplicar os numeradores, 8 vezes 31, dá 248. E agora? 3 vezes 9, nem precisa tão pensar, né? Daí dá 27. Então, de fato, esse resultado aqui vai ser 248 dividido por 27. Então, como a esperança de x, y é igual à esperança de x vezes a esperança de y, nesse caso, a gente pode estar concluindo que x e y são independentes. De boa, então a gente já aprendeu como verificar se duas variáveis aleatórias são independentes. E agora, pessoal, como é que a gente faz um cálculo mais rápido? Olha lá, D. A gente pode aplicar aqui a propriedade, né, que a gente acabou de ver de esperança matemática. Isso aqui vai ficar a esperança de 2x mais a esperança de 3y. E agora, a constante vai vazar daqui de dentro da esperança, né? Vai ficar 2 vezes esperança de x mais 3 vezes esperança de y. Ou seja, ficaria 2 vezes a esperança de x, que é 8 dividido por 3, mais 3 vezes a esperança de y, que é 31 dividido por 9. Então, aqui em cima a gente simplesmente teria 16 dividido por 3, mais 3 vezes 31 vai dar 33, dividido por 9. Essa continha aqui fica muito mais simples se a gente pegar isso aqui e dividir essa nossa a segunda fração por 3. Tá? Se a gente divide em cima e embaixo por 3, aqui vai ficar 16 dividido por 3, mais... Se dividir em cima por 3, vai dar 11. Eu já podia até ter cortado aqui, né? Burrice. Vamos fazer mais rápido, né? Corta esse 3 com esse 3, sobe só o 3 aqui embaixo, tá bom? Então, vamos cortar um tempo aqui. Aqui vai ficar logo só o 3. E vamos antecipar logo esse cálculozinho, né? Então, aqui a gente simplesmente vai ter o quê, turma? Mesma base, né? Conserva a base e soma os numeradores. Vou até fazer melhor aqui. Então, conserva a mesma base e soma 16 mais 33. Isso aqui... Opa, aqui 33. 31. (16 mais 31, 47, dividido por 3. Ora, o mesmo resultado que a gente tinha obtido se fosse calcular essa integral aqui, muito chatinha. Então, vejam que a utilização de propriedades, elas são muito importantes e vão fazer a gente evitar aí fazer muitas contas que acabariam sendo bem desnecessárias. Próxima aula a gente vai ver, então, agora as medidas de variabilidade.